Olá, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5 a 7. Neste capítulo, onde Jesus nos fala na codificação, o meu reino não é deste mundo, onde ele se dirigiu a Pilatos a seguinte afirmação. E o capítulo do Evangelho, Instruções dos Espíritos, sobre o ponto de vista a respeito da vida material e da vida espiritual. E de que forma nós estamos encarando a nossa existência física. De que maneira nós estamos enxergando as coisas. Estamos realmente nos preparando para chegarmos bem do outro lado da vida? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, sobre o assunto ponto de vista, os Espíritos disseram a Allan Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Quando nós temos uma fé raciocinada, aquela fé que nos ensina Allan Kardec, a fé inabalável, que é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade face a face, com resignação, com esperança. Quando temos fé em Deus, quando acreditamos na misericórdia divina, nós começamos a encarar a vida terrena de uma forma diferente e passamos a acreditar numa vida no porvir. Passamos a acreditar numa vida futura, que é a vida espiritual, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. A Terra é uma simples experiência que nós temos no corpo físico para nos aperfeiçoarmos. E sobre essa fé raciocinada, inabalável que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, ela provoca em nós mudanças comportamentais, fazendo a gente admitir a presença de Deus, que nós dependemos de Deus para caminharmos sobre a face da terra e que precisamos dessa misericórdia divina para realizarmos as nossas tarefas. É com Deus que nós vamos progredindo, que nós vamos nos aperfeiçoando. Sem Deus, nós nos distanciamos desta verdadeira alegria espiritual. Nos distanciamos da compreensão, do entendimento, da paciência. É com Deus que nós vamos compreendendo as dificuldades, as adversidades da vida, com essa fé que vai nos fortalecer e que vai garantir a nossa moralização, a nossa iluminação sobre a face da terra. No livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz diz assim que a fé é a potencialidade divina na criatura humana. Ou seja, essa fé que vai provocando em nós inúmeras renovações. Basta a gente analisar a nossa vida sem a religião. Antes, sem a presença de Deus, a gente levava a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Não pensávamos muito na nossa construção interior, na nossa iluminação íntima. Só pensávamos na matéria, só pensávamos no dia de hoje, mas não pensávamos numa vida futura. Através da fé raciocinada, à luz da doutrina espírita, a gente passa a enxergar a vida de uma outra forma e vamos nos preparando para essa vida futura, para onde nós vamos retornar para a vida espiritual, e é lá que nós vamos colher os louros do qual nos fala o Evangelho de Jesus Cristo. É lá que nós vamos chegar
prontos para darmos continuidade no trabalho, porque a morte não encerra as nossas atividades. A morte é para o corpo físico, mas o nosso espírito prossegue na vida espiritual, dando continuidade em suas tarefas, e assim retornaremos no palco da vida inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias para alcançarmos a nossa edificação espiritual. Então, com a fé em Deus, nós passamos a enxergar a vida com mais alegria, com mais otimismo, com mais resignação. E com a fé em Deus, nós conseguimos vencer as adversidades com equilíbrio, com paciência e com muita determinação, porque sabemos que existe um Deus que está ao nosso lado, nos auxiliando nas lutas diárias do cotidiano. Os Espíritos também nos falam, no item 5, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, porque sabe que essa duração é curta e devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Vejamos que colocação edificante dos espíritos superiores. Através da fé que acabamos de falar, com esse pensamento voltado para a vida espiritual, que a fé vai dilatando os nossos horizontes, ampliando o nosso ponto de vista sobre a vida material e a vida espiritual, através da fé nós passamos a valorizar a vida espiritual, que é indefinida, que continua, porque Emmanuel nos ensina assim no livro Consolador: tudo muda, menos a lei da mudança, que é a lei de Deus. Ou seja, a vida material está sujeita a várias mudanças, a várias transformações. Temos aí as leis terrenas que regem a vida material, estão sujeitas a falhas, a equívocos, estão sujeitas à modificação. A todos os dias nós vemos modificações nas leis materiais e muitas vezes cometendo inúmeros equívocos. Mas as leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus continuam percorrendo o seu caminho sem nenhuma alteração, porque a lei de Deus é a lei perfeita, é a lei da iluminação, e as leis materiais, as leis humanas, estão se aperfeiçoando para caminhar junto, lado a lado com as leis divinas. Então nós passamos a entender, através do pensamento voltado para a vida espiritual, que a nossa passagem aqui no corpo físico é breve, é temporária. Por isso que nós precisamos entender que todos nós aqui na Terra temos um prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, seremos convidados a retornar à vida espiritual e vamos ser convidados a voltar. E aonde estará o nosso coração? Segundo Jesus, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará voltado o nosso coração. Então, se o nosso coração, se o nosso pensamento estiver edificado sobre a rocha, nós estaremos voltados para o pensamento da vida espiritual. Mas se o nosso pensamento, se o nosso ponto de vista estiver alicerçado na vida material, estaremos edificando a nossa casa sobre a areia. Estará sujeita a ser demolida a qualquer tempestade que surgir contra ela. Então, o pensamento da vida espiritual estrutura a nossa construção íntima, a nossa casa, que será alicerçada sobre a rocha. Aí vai vir as dificuldades, as tribulações do dia a dia, a gente vai ver que tudo isso é passageiro, que todas essas experiências dolorosas passam, e é através dessas experiências que a gente vai fortalecendo a nossa existência no corpo físico, e que o nosso mundo físico é um país, é um local ingrato ainda, que nós estamos aqui de passagem, que o mundo físico também está sujeito a transformações, como nós sabemos,
que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e alcançará a categoria de regeneração. Então, o nosso mundo ele vem passando por processos transformadores, vem passando por processos que têm se renovado a cada instante. Gradativamente, a Terra está melhorando, está se transformando, e essa Terra se transformará numa posição melhor que hoje ela se encontra. Mas para que isso ocorra, nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar, e assim nós vamos alicerçando a tão almejada e sonhada felicidade por todos nós. Ainda no item 5, os espíritos disseram a Allan Kardec, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ali ela se encontra, vastas proporções que assume tudo o que a rodeia, o mal que o atinja, como o bem que toque aos outros. Grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. Vejamos aqui, os espíritos disseram a Kardec, nesse item, nesse comentário que pensamos do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, vejamos que os espíritos falam assim, a partir do momento que o nosso pensamento está voltado para a vida espiritual, o nosso pensamento está voltado para o pão espiritual que alimenta a nossa alma, nós estamos buscando algo edificante que vai enriquecer a nossa vida, nós precisamos entender que tem o mal, que na vida nós somos influenciados e influenciamos, que seremos responsáveis pelas nossas atitudes e que vamos colher o que nós estamos plantando. E que também nós temos a opção do bem, que muitas vezes a gente vê tocando no corações de outras pessoas, que são exemplos para a gente, pessoas que fazem o bem, pessoas que estão modificando a sua volta, e isso nos inspira a caminhar no mesmo caminho, porque essas atitudes nobres nos aproximam de Deus. E os espíritos disseram a Kardec assim, pegando como comparação uma cidade, alguém que está no interior de uma cidade. Ele olha do interior dessa cidade, ele observa que tudo está grande à sua volta. Isso daqui ainda é o nosso pensamento limitado em relação às coisas espirituais. Eles pegam o exemplo de uma pessoa que está no interior da cidade, bem no meio da cidade, quando ela olha para o lado, tudo parece grande à sua volta. É o nosso conhecimento limitado das coisas, da vida espiritual. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente começa a desenvolver a nossa fé, e essa fé vai se fortalecendo em Deus, porque a fé nos leva ao estudo, e o estudo nos leva à fé, sem estudo nos leva à incredulidade. Quanto mais estudamos, mais fé nós vamos tendo e mais compreensão perante as coisas da vida. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, com fé, é como se estivéssemos em cima de uma montanha, olhando aquela cidade agora, onde tudo parece pequeno aos nossos olhos. Vejamos duas comparações que os espíritos fazem, de uma pessoa que está no interior da cidade, que olha tudo grande à sua volta, pensamento limitado. É aquela pessoa que não consegue enxergar as coisas boas da vida, o colorido que a vida tem. Mas a partir do momento que os espíritos utilizam a pessoa de fé, o segundo exemplo, que ela está sobre uma montanha, e estando ela no alto dessa montanha, olha para a cidade, ela começa a enxergar tudo que ela não conseguia enxergar quando estava no interior da cidade. E que agora, estando em cima de uma montanha, começa a enxergar tudo que não conseguia enxergar. E começa a ver tudo pequeno à sua volta, porque o conhecimento foi tomando uma proporção maior.
é o que nos fala Emmanuel no livro Roteiro. O Espiritismo é um processo libertador de consciências, a fim de que o homem amplie seus novos horizontes, ou seja, o Espiritismo amplia o nosso horizonte e a gente vai tendo um outro ponto de vista a respeito da vida que estamos vivendo temporariamente, que é material, e dando valor a respeito da vida espiritual. No item 6, os espíritos falam assim a Allan Kardec: ora, o desejo do bem-estar força o homem tudo a melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e de conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga mais ao presente, mais do que uma relativa importância, e facilmente se consola dos insucessos, pensando no destino que o aguarda. Vejamos bem, o homem que procura o seu bem-estar sobre a face da terra, porque nós reencarnamos para sermos felizes, estamos fadados à felicidade, ele com esse pensamento torna tudo melhor à sua volta. O pensamento renovado, a atitude renovada vai mudando tudo à sua volta. Isso vai impulsionando o homem em direção do progresso. E ele vai se enquadrando dentro das leis de Deus, porque nós reencarnamos para progredir, para crescer, para evoluir. A gente, em termos de conhecimento, de aprendizado, a gente não retrocede, a gente pode estacionar. Mas mesmo estacionado, até mesmo estacionado, quando a gente for convidado a retornar a caminhar, porque a lei de Deus vai nos fazer a caminhar, vai nos fazer retornar para o mesmo caminho, mesmo num processo de estacionamento, de estagnação espiritual, nós vamos ser convidados a recomeçar da onde nós paramos. Então, em termos de aprendizado, ou a gente pode estacionar ou a gente evolui. Aí é uma opção da gente. Mas o progresso é o caminho que vai nos levando até a Deus. Nós reencarnamos para progredir, para evoluir. E a gente vai compreendendo esses desígnios do Criador. Aí as coisas materiais, a gente vai deixando de lado essas preocupações materiais, porque a gente vai se fortalecendo no pão espiritual, nos ensinamentos de Deus, que é o destino que todos nós aguardamos no porvir, porque nós sabemos com esse pensamento que nós vamos retornar à vida espiritual, e isso então vai aumentando a nossa compreensão perante a vida, e a gente vai se fortalecendo para a vida espiritual e não para a vida material, porque a vida material é passageira, a vida material é de curta duração. Nós vamos deixar o plano físico, mas o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira propriedade, para lá que voltaremos, nós vamos continuar. Então, o homem de fé, ele vai realmente direcionando o seu pensamento para esse futuro espiritual, para o seu retorno do lado de lá, com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais paz à sua volta. Lá no capítulo 2 que nós estamos vendo a respeito sob o ponto de vista, no item 6 agora, vejamos a colocação que os benfeitores fazem a Allan Kardec. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se punem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus diz a Pilatos assim, meu reino não é deste mundo, ele se refere à vida espiritual. Então, vejamos, Deus ele não condena a riqueza, ele condena o abuso, o mau uso da riqueza, porque a riqueza é um empréstimo de Deus, a cada um recebendo segundo as suas obras, cada um recebendo dentro do seu merecimento. Cada um está numa contingência kármica, numa situação que é
o melhor para ele naquele momento, e Deus sabe o que é melhor para ele. Então, para uns, Deus dá o teste da riqueza, que o teste da riqueza é uma das maiores provações, porque testa a caridade, a humildade da criatura humana, e se ela se desviar, ela será responsabilizada pelo seu abuso, pelo mau uso que fez da riqueza, e será condenado pelas suas atitudes. Mas Deus também destina a criatura humana à pobreza, como um teste de resignação. Então, são duas provas difíceis, a mais difícil da riqueza. Então, Deus ele não condena a riqueza, ele condena o mau uso, os abusos. E é por isso que a gente entende nesse sentido que o reino de Jesus não é deste mundo, porque o que prevalece é a vida espiritual, o que é material é transitório, fica aqui, e o que nós levaremos do outro lado da vida. Isso sim será contabilizado na balança divina. O que será contabilizado? O ouro que tínhamos? Não. As coisas boas que fizemos aqui na terra. Uma outra colocação agora no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos disseram a Kardec assim: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Então o Espiritismo, ele dilata, ele amplia o nosso pensamento para novos horizontes. A mudança do homem, a reforma íntima. E essa visão acanhada, mesquinha, somente voltada para a vida material, o Espiritismo ele combate o materialismo. Ele vem combater o materialismo, mostrar que existe uma vida além da matéria, que a vida que o Espiritismo mostra, que é a sobrevivência da alma, o que levou Jesus a dizer o meu reino não é deste mundo, se referindo à vida espiritual, essa vida é a permanente para o espírito. Sendo o espírito imortal, será ele convidado a regressar novamente ao mundo espiritual. Então vejamos, a partir dessa ideia, o Espiritismo vai fortalecendo o nosso pensamento e a gente vai entrando nesse processo de harmonia com o conjunto da obra do Criador. A gente vai entrando em sintonia com as leis divinas e colocando em prática os ensinamentos do Cristo, ou seja, caminhando dentro dos padrões do Evangelho. E a gente vai caminhando para esse bem-estar, para essa verdadeira alegria que almejamos aqui na Terra. Então, antes do Espiritismo, o nosso pensamento era acanhado, era tacanho, mas a partir do Espiritismo a gente começou a ter uma visão mais ampliada, compreender melhor, sobretudo, os acontecimentos dolorosos da vida, porque nos fala da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, nos fala da sobrevivência da alma, da pluralidade dos mundos habitados e, sobretudo, Deus nos mostra um Deus misericordioso e justo. Então, o Espiritismo vai ampliando o nosso pensamento e fazendo a gente progredir quando colocamos essa mensagem da terceira revelação em prática, que vem revivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. E no item que nós estamos vendo aqui, no item 7, os Espíritos encerram esse capítulo 2, item 5 a item 7, que nós estamos vendo sobre o ponto de vista que encaramos a vida terrena e a vida espiritual, em torno do conhecimento do Cristo, o meu reino não é deste mundo, os Espíritos falam a Allan Kardec a respeito da solidariedade entre todos nós. Vejamos a colocação. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável e se apresenta desde que se considera apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para os outros tempos fazê-lo conhecido. Ou seja,
Vejamos que interessante. O conhecimento do Cristo, na sua época, quando ele começou a falar por parábolas, a implantar o reino de Deus sobre a face da terra, naquela época as pessoas não conseguiram compreender. Tanto é verdade que o levaram à crucificação, condenaram Jesus à morte porque não tiveram maturidade para compreender os seus ensinos. E ele na cruz olha para Deus e diz assim: Pai, perdoá-los porque eles não sabem o que fazem, se referindo à nossa ignorância espiritual. Ou seja, o Espiritismo sendo a terceira revelação, onde Jesus deixa bem claro que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria um outro Consolador, se referindo ao Espiritismo, à doutrina espírita, que veio reservar nessa época aquilo que nós não conseguíamos entender na época do Cristo, onde agora vamos passar a compreender de uma forma diferente dos tempos anteriores, nos tempos atuais, onde nós teremos um conhecimento alicerçado numa fé, alicerçado nessa imortalidade da alma, que nos faz compreender melhor que sem solidariedade nós não chegamos a lugar nenhum. A ponte que nos liga a Deus é o próximo. Nós necessitamos do nosso próximo para evoluir. Nós precisamos um dos outros para nos aprimorarmos espiritualmente. Então, que Jesus, o nosso Mestre, ele nos abençoe. Muita paz a todos.